Mudou, hein? Eduardo Bolsonaro, que disse que inicialmente ia ficar 6 meses de licença, agora diz que vai pedir asilo político nos Estados Unidos. E a esquerda perderam a vergonha na cara. Bom, vamos por partes, vamos lá. O que aconteceu é isso aqui, né? O Eduardo que anunciou que estava se afastando, rapidamente aqui esse Não irei vídeo. me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Bom, aí o que acontece, né? O Eduardo Bolsonaro não voltou porque tinha ameaça de retirar o passaporte dele. E o PGR, né, o Alexandre de Moraes, perguntou para o PGR. O Alexandre precisa perguntar alguma coisa para alguém, né? Aí o PGR demorou 18 dias e não respondeu. O PGR claramente estava esperando o Eduardo Bolsonaro voltar. E agora que Eduardo Bolsonaro disse que não voltará, o PGR resolveu dar o seu parecer. Agora o PGR falou, não tem nem porquê apreender o passaporte do moço, não vejo embasamento aqui, porque foi o pessoal do PT que pediu. Agora fica fácil, né? O cara já vai ficar nos Estados Unidos, né? Vocês já se livraram do cara. Agora falar que não ia prender o passaporte dele. Eu duvido se ele não tivesse voltado pro Brasil, se ele tivesse voltado pro Brasil, vocês não iam tomar o passaporte dele, seus pilantra. Aqui ela vai falar da notícia aí do PGR, que do nada resolveu aí soltar o parecer, né? No mesmo dia em que ele disse que não volta mais pro Brasil. Informação que acaba de chegar, gente, importantíssima, tudo a ver com a conversa que eu tinha com o Otávio Guedes sobre Eduardo Bolsonaro, que abriu mão do mandato e disse que vai viver nos Estados Unidos e que é perseguido aqui politicamente e juridicamente no Brasil. Tem a ver com aquele pedido de investigação que foi feito, abertura de investigação, pedido feito à Procuradoria-Geral da República pelos deputados Lindbergh e Farias, e também um segundo deputado que me escapa aqui o nome. Petista, né? Pediu lá no STF, já é atendido na hora. Mas, de qualquer maneira, quem assina essa representação aqui, que foi arquivada, Rogério Correia, obrigada, gente, que foi arquivada pela PGR, foi Lindbergh, o Procurador-Geral da República, acabou dando um parecer favorável ao arquivamento do pedido de abertura de investigação feito pelo Lindbergh, tá? É muita cara de pau, né, velho? Não tava andando, porque ele falou que não via prioridade nisso pra ver isso logo, né? O Eduardo tava nos Estados Unidos, né? Aí agora que o Eduardo falou que não volta, aí ele resolveu dar uma prioridade a isso. Não há elementos para abrir uma investigação contra Eduardo Bolsonaro. Então vocês veem que ele deu essa decisão agora no final da tarde e depois de Eduardo Bolsonaro ter feito o anúncio de que tinha decidido abrir mão do mandato e morar nos Estados Unidos por causa, entre outras coisas, desse tipo de situação de pedidos de investigação contra ele, inclusive de retenção do seu passaporte. E a PGR fez isso, por quê? Porque se a PGR manda isso pra frente, né, a narrativa do Eduardo de pedir asilo político e dizer que tá sendo perseguido, eles iam reforçar essa narrativa. Então aqui, eles fizeram isso pra dizer, esse cara é maluco, nós nem vimos nenhum indício aqui pra investigar ele. Já de cara nós falamos, não tem nada aqui, pode voltar pro Brasil que a gente não quer passaporte de ninguém, fica tranquilo. Eles correram pra quê? Pra que o Eduardo, né, não possa usar essa narrativa. Mas, porra, no mesmo dia, ficou muito claro, né? Ficou muito claro. Então é como, Otávio Guedes, é como se o PGR estivesse dizendo, não, porque aqui a gente não vê elementos para nem abrir investigação contra você. Ficou na cara, né? Que porra, fez isso por quê? Porque ficou com medinho, aí vão usar o PGR para dizer que estão perseguindo isso e aquilo. Tá aqui, não estamos não. Não vamos pegar nada não vamos pegar o passaporte de ninguém, não veio porque não quer, muito bem-vindo aqui, a gente quer que volte. E aqui
E aqui, não, acho que foi só um erro de Eduardo edição. Bolsonaro Ah, não, sim, aí é a continuação diz dele. que está fugindo de uma ditadura e da tirania. Mas isso ocorre 2 dias depois do seu pai liderar uma manifestação política dentro do seu próprio país. Quer dizer, que tirania é essa que o pai vai para as ruas, junta ali dezenas, 17 mil, segundo a USP, mas junta 18 mil, junta seus partidários ali, faz uma manifestação política, ataca decisões que ele considera injustas do judiciário, ou seja, exerce a liberdade de expressão, inclusive seus direitos políticos, normalmente vai para casa. Que ditadura e tirania é essa? Então, sim, a gente sofre um tipo de ditadura, mas esse tipo de manifestação ainda é permitido justamente para passar a ideia para o mundo de que ainda há liberdade e não há uma ditadura. Então, quando o Bolsonaro é livre para fazer um manifesto, uma manifestação, eles usam essa manifestação justamente para embasar que nada de errado está acontecendo. Quando a gente sabe que a ditadura que está acontecendo aqui é a ditadura do judiciário, né? Da censura às redes sociais, a políticos, e em relação a manifestações, isso eles deixam rolar solto, para que quando alguém questione, diga exatamente o que ele falou. Mas como assim é uma ditadura e o cara pôde fazer aí um comício? Isso aí não existe. Na Venezuela você não pode, na China você não pode. Então aqui é uma democracia, tanto que ele pôde fazer a manifestação dele. Então essas manifestações ocorrem só para isso, para eles fingirem, né, usarem essa narrativa de que é uma democracia, porque as pessoas podem se expressar, mas a gente sabe que não é. Ditadura e na tirania, outro dado, na ditadura e na tirania, parlamentares têm o mandato cassado, suspenso, era isso que o ato institucional da ditadura de 64, os Tivemos alguns caçados aí, alguns presos, né? Tem sim. atos institucionais caçavam o mandato. Não era o parlamentar que se licenciava. Numa ditadura, numa tirania, o ditador caça mandatos parlamentares. E, por fim, tem que decidir. Ou ele entrava numa comissão, ou ele é um perseguido numa tirania. Como é que numa tirania, numa ditadura, o parlamentar é cotado para aspira a ser presidente da Comissão de Relações Exteriores? Ou seja, não bate o conceito de ditadura e tirania para a realidade da família Bolsonaro. É isso. Então, eles têm a narrativa deles. Então, eles deixam todo mundo se manifestar, né? Pra poder dizer que, olha aí, ó. Olha aí, como assim? Como assim, ditadura? Olha o pai dele aí falando um monte de coisa. Olha aí, ó. O cara colocou aí o Silas falando um monte de coisa aí, ó. Como assim, ditadura? Olha aí a liberdade de expressão que eles estão tendo. E aí eles foram na Oeste e falaram, né? Logo após o PGR dá o parecer de que não vão pegar o passaporte dele. Vem, Lu, pode vir que tá tudo bem, vem, né? Não é porque o PGR falou que não vê nada pra investigar que o Xandão não pode ordenar pra pegar, né? Vamos lá. O cálculo que eles fazem é sempre político, né? Lamentavelmente, tribunais do Brasil hoje, na verdade, a Suprema Corte tem ali algumas pessoas que já não se importam há muito tempo com as leis e as decisões são 100% políticas. Então a pressão veio forte, a repercussão foi grande, né, da notícia de que eu não retornaria ao Brasil. Então, para aliviar essa pressão, o Procurador-Geral resolveu despachar logo hoje, né? Antes ele estava falando que não havia urgência. Então hoje surgiu uma urgência dele despachar. Só que isso daí, Ana Paula, acaba sendo um tiro pela culatra, porque não me deixa tranquilo para retornar ao Brasil. Vale lembrar aqui que antes do Felipe Martins ser solto, em 2 oportunidades o PGR havia pedido a soltura do Felipe Martins e o Alexandre de Moraes não se importou. A PGR havia pedido a soltura do Clezão e Alexandre de Moraes não soltou, acabou matando o Clezão dentro do presídio. E eu poderia citar vários outros casos, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro, um mandado de busca e apreensão que foi cumprido em uma de suas residências em maio de 2024, também contou com parecer contrário da PGR, mas ainda assim Alexandre de Moraes, que acreditem, é o juiz desse caso todo, né? Decidiu ser o investigador e mandar a Polícia Federal na casa do presidente Bolsonaro. Provavelmente para esculachar, para humilhar e para fazer o tal do Phishing Expedition, que nada mais é do que pegar o celular do presidente, da primeira-dama Michele Bolsonaro, e selecionar o que ele vai vazar para a imprensa ou do que ele vai querer se mergulhar para tentar ficar causando problemas na vida do presidente. Cara, e o que ele diz é verdade, mano. O Xandão faz o que quer, velho. Esse papo aí, vou perguntar pro PGR, é só pra dizer que ele não tá perseguindo, porque se ele fizer direto, é uma perseguição muito clara. Então, vou encaminhar pro PGR. Dependendo do que o PGR falar, eu vou tomar uma atitude aqui. E como o Eduardo já disse que não volta, aí então ficou mais fácil. Ó, vamos falar que nós não íamos pegar. Então, finalizando, né, é um jogo de cartas marcadas e
O Alexandre de Moraes, eu não sei se ele estava precificando que eu poderia ficar aqui nos Estados Unidos, porque ele arranjou, com certeza, a maior pedra no sapato da vida dele. Porque aqui fora nós temos instrumentos. Você sabe muito bem, Ana Paula, você mora aqui na Califórnia, um cidadão americano, ele tem um cidadão comum americano, ele tem mais liberdade de expressão do que um deputado federal ou um senador no Brasil, com a sua imunidade parlamentar garantida na Constituição. Então, eu tenho algumas entrevistas marcadas ainda hoje para algumas televisões americanas, né? Uma das entrevistas é com Matt Gaetz, que foi sondado para ser o procurador-geral da República do Trump, né? Não foi ele, entrou a Pam Bondi lá da Flórida, mas é extremamente bem articulado e, inclusive, na última vez que eu participei do programa dele, ele me deixou a oportunidade, os microfones abertos, para eu mandar uma mensagem para o presidente Trump. E depois ele mesmo, nos bastidores, falou para mim: Eduardo, eu vou recortar esse teu vídeo e vou mandar para o presidente, vai chegar para ele. Então o Trump está sabendo o que está acontecendo aqui e eu acho que a solução vai vir aqui dos Estados Unidos para resgatar as nossas liberdades no Brasil. Eu acho que a solução tem que ser caseira. Eu não acho que a gente tem que ficar babando o ovo de presidente Trump e de Elon Musk, que são eles que vão dar um jeito no Brasil, porque não vai ser. Tá? É a mesma coisa você achar que eles poderiam dar um jeito na Venezuela. Deram, né? Falaram lá sobre a eleição, que se o Maduro assumir, não sei o que lá, o Maduro assumiu e não aconteceu nada. Então eu acho que estão apostando muito as fichas numa coisa só e eles não podem fazer muita coisa. O que adianta você proibir o Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos, você tirar o passaporte dele? Não interessa, o Maduro não tem nada disso. Tudo isso foi retirado do Maduro. E o Maduro continua lá, no poder, fazendo o que quer e o que não quer. E é isso que vai acontecer. Nós vamos ter um Alexandre que continuará fazendo o que quer e o que não quer, agora muito pior, porque ele já perdeu tudo que ele tinha, né? Então, por que eu vou ser moderado se eu já perdi tudo? Então, vou morar nesse país, vou mandar nesse país e esse país vai ser meu. E tu vai fazer o quê? É isso que vai acontecer. Concorda? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e se inscreva nesse canal se não for inscrito. E me siga no @canalconectado. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectados.